então agora a seguir a ordem que está estipulada, mas ainda peço desculpa. Temos então a Margarida Jalström, que vai apresentar uma comunicação construção de um cenário de blended learning, aprender TIC e educação para a paz. Peço desculpa, nós vamos seguir a metodologia que foi proposta pelo encontro. As questões que são colocadas no final, portanto, as questões que queiram colocar ao Pedro, à Margarida, vão anotando e no final tentamos dinamizar o debate de acordo com as vossas questões. Como sou professora, a minha formação base é que sou professora do primeiro ciclo, como nós gostamos muito de falar. Eu penso, quando tiver para acabar, quando faltarem 5 minutos felizes, que é para eu tomar as decisões. Eu sei, mas sim, 5 a 10 minutos, que é para eu tomar as decisões que devo tomar, que é para não ultrapassar o tempo. Portanto, o objetivo desta minha comunicação é descrever o espaço online que eu criei para fazer uma ação de formação no âmbito da tese de doutoramento que estou a desenvolver aqui na área das TIC na educação, aqui no Instituto de Educação, usando este conceito de cenário, que é um conceito que é muito utilizado sobretudo na área das tecnologias e no desenvolvimento de espaços online, mas também é usado noutros contextos. É também usado, por exemplo, em contextos de desenvolvimento pedagógico, modelos pedagógicos, portanto, há os cenários pedagógicos, há também cenários de investigação. Nós, quando fazemos investigação, usamos os autores e os conceitos que nos servem e que apoiam aquilo que nós pensamos. Portanto, o conceito de cenário em que eu me baseio é o conceito de cenário de Carroll, em que diz que os cenários são histórias sobre pessoas e as atividades que elas desenvolvem, têm um contexto. Nesses cenários estão envolvidos atores sociais que têm finalidades e objetivos, que querem introduzir mudanças nesses contextos em que vivem e em que participam, têm um ponto de partida, um enredo e uma narrativa. Então, o contexto desta oficina de formação foi um espaço multidisciplinar, é uma oficina de formação contínua, portanto, com tudo o que isso implica em termos de quadro legal, e está ligado, como já disse, ao meu projeto de doutoramento que está em curso. Isto é apenas uma parte dos dados que eu pretendo analisar. Em termos de contexto, para mim é importante referir que isto é feito num contexto de um estudo de doutoramento, numa investigação, portanto não é desligado da realidade. Este estudo tem como finalidades compreender, refletir e intervir também o que é a aprendizagem na sociedade da informação e do conhecimento. Eu costumo, de uma maneira um pouco mais formal, tem como finalidade contribuir para a compreensão do modo como os professores e alunos do primeiro ciclo do ensino básico aprendem com recurso às tecnologias numa sociedade altamente tecnológica em que nos estamos a tornar, tendo como referência esta ideia de educação para a paz que eu já vou falar um pouco mais à frente. É uma abordagem etnográfica e de investigação-ação participada, e a questão de investigação é como é que as TIC podem ser produtoras de aprendizagens através de uma rede social em construção e suportada tecnologicamente no âmbito da educação para a paz. Eu gostava de dizer, para quem está a começar a fazer estes estudos e estas investigações, que esta minha questão de investigação tem vindo a ser aperfeiçoada ou alterada e se calhar ainda vai sofrer mais alterações, não é? Portanto, nós não chegamos às coisas logo no início dos estudos. Em termos dos atores sociais envolvidos, sou eu, como formadora e investigadora, e participaram nesta oficina 11 formandos, uma educadora de infância e 10 professores do primeiro ciclo. E as finalidades destes atores sociais, ao participarem nesta formação, eles explicitamente disseram no início que tinha exatamente que ver, a maioria falou disto, desta associação das temáticas ligadas à educação para a paz e à utilização das TIC com os alunos.
também falaram da necessidade de obter créditos para a progressão na carreira. Esta, digamos, eu estou a falar destas coisas da tese de doutoramento, da progressão da carreira, porque são coisas que são importantes e que marcam as nossas vidas, e sendo este um estudo etnográfico, eu não posso desligar o contexto social e legal em que nós todos vivemos, os professores e eu, como formadora e investigadora. Aqui é ainda uma formanda que eu conhecia já e que decidiu participar nesta formação, porque queria estar integrada num grupo de trabalho e acompanhar o que nós íamos fazer, e está a trabalhar em conjunto connosco. Em termos do enredo, ou da narrativa, do que é que foi acontecendo ao longo do tempo, esta oficina aconteceu ao longo de 5 meses, de janeiro a maio de 2010, e teve como objetivos compreender esta possibilidade de associar as TIC às questões da educação para a paz, também incentivar o trabalho colaborativo, constituir um grupo de professores interessados em conceber atividades e implementá-las com os seus alunos, mas também depois em fazer relatos dessas atividades para serem disponibilizados online. E também contribuir para este uso crítico das TIC, ou seja, perceber quais são a sua mais-valia e quais são as limitações que elas nos trazem. Incluo também dentro do enredo esta metáfora para a construção do espaço da disciplina, que é uma metáfora de sala de aula. Pelo menos na minha maneira de ver e de conceber um espaço de sala de aula, é um espaço onde todos os materiais e tudo pode ser partilhado. Dos professores e dos alunos, eu quando sou professora, mas neste caso como formadora, é que era tudo partilhado por todos, portanto os materiais, tudo. Então criei alguns espaços que funcionavam como grandes placares de acesso a materiais, desde os blogs que foram sendo criados, a fotografias das salas de aula onde as pessoas estavam e também os trabalhos que as pessoas iam produzindo e também alguns guiões tecnológicos, técnicos mesmo, que as pessoas foram necessitando. Depois posso falar um pouco mais adiante, mas agora não queria perder muito tempo com isso. Outra questão que foi muito importante, eu acho que foi muito importante para a maneira como deu a ação de formação, foi o procurar no início fazer uma contratualização com os professores, com os formandos, o mais claro que fosse possível. Portanto, fiz-lhes uma proposta de contratualização, que definimos que a unidade de trabalho era a quinzena. Eles teriam que desenvolver atividades com os seus alunos e isso teria que ter reflexo no blog ou numa página de internet que fossem construindo. Houve um documento, como era à distância, com 3 sessões presenciais, e para ir acompanhando o trabalho que eles iam fazendo com os alunos na sala de aula, tivemos este instrumento que era um documento de vai e vem, muito simples, em que eles faziam uma planificação, davam conta do que queriam fazer com os alunos naquele espaço quinzenal e depois faziam uma avaliação. Portanto, ia sendo uma memória para eles que depois, no final, nos ajudaria a construir o portfólio necessário para o final da sessão. E eu também me ofereci como tendo disponibilidade para ir às salas de aula para ajudar diretamente a resolver problemas. Não que essa minha ida às salas de aula fosse algo que eu fosse mobilizar para recolher dados para o trabalho, naturalmente, mas mais no sentido de perceber o ambiente e ter mais uma noção dos diferentes contextos que está. Portanto, a primeira sessão presencial foi a meio do percurso para fazer um pouco da situação, para introduzir mais alguns elementos, como seja as TIC e o modelo pedagógico de movimento da escola moderna, questões da escrita criativa e fazer o lançamento de projetos colaborativos. Como é que se poderia fazer? E na última sessão presencial, no final, as pessoas mostraram o seu trabalho. Perante duas pessoas convidadas que foram acompanhando todo o meu trabalho ao longo dos meus colegas ao longo do tempo, e o que eu achei mais interessante, toda a gente mostrou o trabalho que tinha feito, foram as questões que ressaltavam no final da ação de formação, que mostram bem os limites desta ação e o limite deste trabalho. E isso tornou-se muito forte e muito presente, não só para mim, mas também para os formandos todos.
que é como é que deixamos ou não os alunos chegarem diretamente aos teclados, porque as mãos nos teclados, apesar desta exigência e de haver tantos recursos disponíveis atualmente. Qual é o papel dos pais e da comunidade nos blogs? Se fomentam só ou se podem ter um papel mais ativo de dinamização e de terem essa responsabilidade pelos próprios blogs? Qual é o papel da educação artística ao usarmos estes meios que amplificam tudo o que se passa dentro de uma sala de aula? A questão dos modelos, dos desenhos, de pintar as fichas, que é uma coisa que é muito usada, sobretudo no primeiro ciclo. Que papel é que têm os modelos em termos de educação artística? Portanto, é uma coisa lateral, mas que é muito amplificada com a utilização destes meios, que é isto da vivência democrática e participada na sala de aula. Fazem-se eleições, constroem-se consensos, com alunos tão pequenos, o que é melhor fazer. E esta ideia da educação capaz pode ser muito idealizada, isso que eu ia dizer. Podemos pensar que se aqui houvesse alguma solução, alguém já teria feito, digamos, o anúncio desta solução em alta voz, com os grandes megafones. Mas tem que ver muito com as minhas preocupações, por um lado, trazer para a sala de aula aquilo que se vive fora da escola. Portanto, vivemos neste mundo globalizado, como há pouco se dizia, em que aquilo que acontece na Coreia tem implicações cá, quer sejam conflitos, quer seja outro tipo de coisas. Localmente também vivemos em sociedades que são multiculturais e isso, o diferente, viver com o diferente é qualquer coisa que nos traz muitas tensões e muitos conflitos, e como é que nós vivemos com isso e como é que as tecnologias nos podem ajudar nisso. E por último, só referir que há outros produtos, portanto, este compromisso da contratualização com os professores no início foi todos levaram a bom porto esse compromisso que foi assumido e, portanto, temos 12 blogs alimentados, temos relatos de atividades e temos também alguns projetos colaborativos. Isto é, assim, uma visão geral.